Olá, tudo bem? Aqui é o Bruno da Montanha. Vamos continuar nossas aulas aí de permacultura criacionista no tópico 3. E nós vamos abordar aí sobre o tema de energia. Então, como é a energia administrada na natureza. E na segunda aula nós vamos ver como que armazena a energia e como se usa ela de forma sustentável. Então, nesse tópico, nós vamos falar sobre como que a natureza aproveita e utiliza essa energia e como o ser humano pode se beneficiar dela. Então, a natureza ela vai administrar a energia através de seus próprios ciclos e processos, utilizando fontes renováveis e não renováveis, né? Guarda esse termo que nós vamos usar ele bastante. Então, quando a natureza mantém o equilíbrio do sistema, ela está usando essas fontes renováveis. E tudo acontece por processos cíclicos. Então, o mais importante de todos é o ciclo da água, dos ventos, né, do sol, que faz toda essa movimentação de energia do planeta. Então, a gente tem uma fonte de energia maior de todas, que é o sol, evaporando a água, e o vapor de água é um tipo de energia, os ventos é outro tipo de energia, né? A própria precipitação, ou seja, a forma como que a água vem descendo, isso é energia também, né? E ela é usada na forma de energia hídrica, nós vamos ver sobre isso aí muito detalhadamente. E na Bíblia é interessante que ela fala bastante, né, sobre esses temas, né? Isaías 55, no versículo 10 a 11. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Então, Deus já fala desse ciclo da natureza que Ele mesmo fez como Criador para o nosso benefício. E a outra parte diz assim como assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual enviei. Então, assim como o processo de ciclo natural acontece no espiritual, né? O que Deus semeia espiritualmente, Ele colhe de volta através de pessoas que se movimentam para cumprir o propósito de Deus. Agora vamos ver alguns meios que as plantas usam para armazenar energia. Então a planta se aproveita, né, desse ciclo da natureza para ela armazenar a própria energia, né? E é a partir daí que a gente tem um raciocínio de como que todos os seres vivos, sim, eles armazenam energia. Então a principal forma com que as plantas armazenam é o açúcar e a glicose, né? Como a gente já viu na outra aula, né, a seiva, ela, através da fotossíntese, elabora esses materiais. E o açúcar, ele é queimado, né, vamos dizer assim, para se transformar em movimento, né, e energia. O amido também é uma espécie de um açúcar. Como que eu posso comparar aqui? Ó? Por exemplo, a batata. A batata ela não administra a sua energia como a banana, por exemplo, né, ou como a maçã. Ela, em vez de jogar um açúcar já prontinho, né, que é fácil de digerir, não, ela armazena aquilo em forma de amido, que é um tipo de açúcar, né, que vai ficar ali por mais tempo guardado, né, sem ser degradado, né. Então, é um negócio mais compacto, vamos dizer, como pegasse o açúcar e compactasse. E ele pode ser armazenado, inclusive em grandes quantidades e por muito tempo. Já a celulose e a lignina, né, eu vou dar um exemplo aí, por exemplo, do eucalipto, né, que é usado a celulose para fazer papel, também se usa na forma de combustível, né, de lenha, é um tipo de energia. E a lignina, que é muito presente, por exemplo, no bambu, e em todas as árvores, na verdade, mas o bambu tem bastante, né? A gente vê ali, quando o bambu é novinho, ele é molinho, depois ele endurece, aquilo que faz endurecer é a lignina. Então também é um tipo de energia armazenada, né? As plantas também armazenam energia através de óleo, né, de gordura. Então óleos essenciais, por exemplo, o milho, a soja, são exemplos de plantas que armazenam, né, energia na forma de óleo. E o óleo, por exemplo, na mamona, ele é um combustível, né? Antigamente se usava lamparinas de mamona, né?
E as proteínas também são uma forma de armazenar energia, principalmente os grãos, eles usam esse meio de armazenamento. Aí está aí o exemplo, né? A famosa maisena, que é uma forma com que a planta teve para armazenar energia e que nós nos aproveitamos dela, né? A gente usa para o nosso corpo ele queima açúcar, né? Ele precisa de gordura, açúcar, que são tipos de energia. A gente não funciona assim como ligado na tomada, com bateria, né? A gente precisa disso aqui para sobreviver, né? Desse tipo de energia. Aí a celulose lignina, né? A gente tem aí um exemplo, né, nesse gráfico, nesse desenho, na verdade, né? De como que é feito o entrelaçamento, né, da celulose com a lignina e que é usado principalmente na queima de lenha. Aí a gente tem um exemplo, né, de uma semente. E as sementes, elas são a forma de máximo aproveitamento de energia da árvore, ou seja, toda a energia que a árvore tem, ela vai jogar dentro da semente, ela vai fazer assim, a energia muito, muito grande, compactada ali naquele serzinho pequenininho que vai dar origem a uma nova árvore, né, uma nova planta. Então, normalmente se armazena na forma de proteína. Vamos ver alguns tipos de uso primitivo de energia, né? Então, o mais conhecido de todos, né, é a energia da biomassa, né, que seria aí, por exemplo, a queima da lenha para aquecimento, iluminação, o uso da energia solar e eólica, né? A gente fala, nossa, mas pendurar roupa no varal é uso de energia solar e eólica? Você está usando as duas energias para um benefício. A jangada também, né? Ela é um tipo de energia eólica. Você não tem motor aí nesse barco, né? Ele é 100% movido pelo vento. O monjolo também, ele usa energia hídrica, né? Você vê aí que ele enche essa caçamba para poder movimentar o pilão ali, né? E bater o cereal. Agora, algumas novas tecnologias, né? Umas curiosidades aí que têm surgido hoje sobre o aproveitamento de energia da natureza. Vamos lá. Esse dispositivo se chama Alint. Ele foi criado por um cientista peruano chamado Hernán Asto Cabezas e ele gera energia elétrica através das plantas. Olha que coisa magnífica. Então você pode carregar o celular, acender lâmpada, tudo usando a energia elétrica que a planta fabrica. Ou seja, o ser humano sempre teve isso à disposição e só agora que descobriu que as plantas geram energia elétrica. A lâmpada que funciona apenas com água e sal, ou seja, não tem bateria nenhuma, você vai encher esse cubinho aí de água e botar sal e ela vai durar alguns dias acesa. Fantástico, né? Isso vem na internet, tá? Agora, curiosidades sobre o uso de energia no mundo e no Brasil. A gente vê aqui que a matriz energética mundial, em primeiro lugar, se usa petróleo e derivados, né? O que seria não só para carros, né, tipo óleo diesel, gasolina, usa também para aquecimento das casas, principalmente no hemisfério norte. Aí a gente tem aí o gás natural, que também ele é muito usado, não só para consumo de cozinha, né, por exemplo, mas para aquecimento também, e fábricas, né, usam bastante. Depois o carvão mineral, olha só. Eu vou repetir as porcentagens, né? O petróleo e derivado é 30,90%, o gás natural é 23,22%, o carvão mineral é 26,78%, é muito, e esse é muito poluente, né? É um tipo de energia que se pega ali das minas de carvão, né? Não é um carvão comum, né? É um carvão que vem das profundezas, né? Ele vem debaixo da terra, que são florestas antigas que foram soterradas e se tornaram aí carvão mineral. Aí vem a energia nuclear, 5,2%. Depois a energia hidráulica, que seria a hidrelétrica, né? Só 2,51%. Né? Muito pouco comparado com as outras. Aí a energia da biomassa e biocombustíveis, 9,37%, e outras fontes, né, como eólica e etc., somente 2,21%. É assim que o mundo tem usado energia hoje.
né? Olha para vocês terem uma noção de como que esse gráfico sim, preocupante. E a gente vê que... deixa eu dar uma olhada aqui no do Brasil. Essa aqui mesmo. A energia do Brasil, né? Como que é administrada? Só para vocês terem uma noção, como é impressionante. A energia hidráulica, ou seja, hidrelétrica, que é uma energia limpa, apesar de ter alguns problemas ambientais, né, por exemplo, alagamento, né, de grandes áreas, ela é 58,9%. Depois, 13,2% é eólica, é bastante. E depois solar, 7%. E gás natural, 5,3%. A energia de bagaço de cana, por incrível que pareça, 5,1%, é bastante também. Aqui a gente tem bastante no estado de São Paulo, né? Essas usinas de açúcar e álcool, e eles queimam, né, o excedente ali, o bagaço, para gerar energia para a própria usina, né? A usina se torna praticamente autossustentável. Aí depois vem a energia de lixívia ou licor negro, importação líquida, aí a energia nuclear é 2%, carvão só 1,2%, se eu não me engano, lá em Roraima. Outras renováveis, né? E óleo diesel 0,6%. Então, assim, comparado com o mundo, a gente está muito bem. O Brasil tem uma matriz energética muito mais ecológica que o resto do mundo. Então, nós vamos agora ver dessas que a gente listou aí, né, quais são fontes renováveis e quais não são renováveis. Então, energia solar, eólica, hídrica, geotérmica, biomassa são exemplos de fontes renováveis, né? Essas são as principais, tem muito mais. Enquanto combustíveis fósseis, como petróleo e carvão, são fontes não renováveis. Então, das fontes renováveis que a gente viu, né, o Brasil tem praticamente a maioria, olha, que é a eólica, a hidrelétrica, né, a solar, a biomassa. Então, tem vantagens e desvantagens em cada uma delas, né? A gente vai ver aí na outra aula sobre isso. E as não renováveis, a gente tem o carvão, o petróleo, o gás natural e a energia nuclear. Ou seja, a natureza, ela fabrica esses elementos. Porém, eles não são renováveis. Não é à toa que eles estavam quietinhos lá no canto deles, né? A gente que foi lá tirar. Praticamente tudo isso estava subterrâneo, né? Ou seja, a natureza deixou ele quieto lá. Por quê? São elementos contaminantes, né? E por isso que não são renováveis. Por que a eólica, a hidrelétrica, a solar, a biomassa são renováveis? Porque elas fazem parte do ciclo. Ou seja, tudo que está dentro do ciclo contínuo da Terra, ela funciona de forma sustentável e renovável. E as outras, apesar de serem elementos da natureza, a gente que foi lá tirar esse negócio para poder usar como energia. E não precisa nem dizer, por exemplo, o catástrofe que pode ser, né, uma usina nuclear vazar e dar um problema aí, né, de radioatividade, né? É extremamente cancerígeno e deletério para toda a natureza. Bom, tudo que eu mostrei para vocês aí sobre a energia, o importante é a gente entender como funciona o sistema na natureza como um todo, para entender as necessidades do ser humano e como eu vou aplicar isso na minha residência, na minha propriedade, né? Eu vou ter que observar na minha propriedade quais são essas fontes renováveis de melhor uso para poder, com inteligência, aplicar ela no meu dia a dia. Tem as mais rudimentares, né, como a gente viu a biomassa, né, que é a queima de lenha, e tem as mais sofisticadas, como painel solar e eólica. Algumas são mais caras, outras mais baratas, umas são mais fáceis de implementar, outras mais difíceis, mas tudo isso vai ter que ser avaliado
E através desse conhecimento que eu estou passando para vocês agora, vocês vão fazer a melhor escolha. E espero que tenham gostado dessa aula, e a gente vai para a próxima, e até